Olá, pessoal, vamos para nossa aula de arte. Olá, pessoal, vamos para a nossa aula de artes. Eu sou o professor Vladimir Rodrigues e vamos falar hoje sobre as figuras bi e tridimensionais. O uso do espaço bitridimensional na composição visual. Vamos lá? Vamos conceituar o bidimensional e o tridimensional. As artes visuais representam um conjunto de produção criativa humana mais amplo e rico pois abrangem uma série de formas artísticas bastante variadas. De modo geral, podemos classificar as artes visuais em dois grupos, os bidimensionais e os tridimensionais. O bidimensional é a representação artística, são aquelas que apresentam apenas a altura e a largura, que é apresentado na parte plana. As formas de artes bidimensionais são aquelas que se formam sobre a superfície. As formas de arte bidimensionais são aquelas que se formam sobre as superfícies planas, sem profundidade tátil. Existem várias formas de artes bidimensionais, sendo as básicas o desenho, pintura, a gravura, a caligrafia e a fotografia. Hoje nós vamos ver algumas delas. Trago aqui agora o desenho, visto tanto como um processo como um resultado, já que se trata de uma técnica e do trabalho final. Estou falando muito rápido? Não, um pouquinho. Pega essa dúvida aqui. Pega essa. Do começo? Slide novo. Vamos falar agora sobre o desenho, visto tanto como um processo como um resultado, já que se trata da técnica e do trabalho final. Como processo, caracteriza-se pela marcação de uma superfície como uma substância ou ferramenta, movendo-se e criando, assim, através e a partir da linha e o ponto. O desenho, como obra de arte, resulta desse processo. Temos aí agora
Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, olha eu aqui. Estou aqui mais uma vez para uma aula virtual com vocês aí do outro lado da telinha. Lembram de mim? Professora Ângela Bandeira, aqui da Rede Municipal de Goiânia, e trabalho na Escola Cônego Fernando Passos com Educação Infantil. Você está aí do outro lado ligadinho pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou ouvindo pela rádio da Goiânia FM. E hoje a gente vai ter um mundo colorido dos artistas. Nós vamos ver algumas obras de alguns artistas brasileiros. Mas eu não vou contar nada agora não. Fica aí ligadinho que já já eu volto. Mas primeiro vamos fazer a nossa oração e já já eu volto. Olá, turminha! Bem-vindos à nossa aula. Vamos fazer a nossa oração. Tenho 5 dedinhos numa mão e 5 na outra. Vamos juntar para orar. Oba! Meu anjinho, meu amiguinho, me leve sempre ao bom caminho. Ó Jesus, me abençoe. Amém. Eu agora vou falar para vocês de 3 artistas, 3 pintores. Existem muito mais, mas eu só vou falar por enquanto desses 3. Presta bastante atenção. Se liga aí, hein, que a aulinha já vai começar. Deixa eu apresentar para vocês agora os artistas que eu tinha falado antes. Esse daqui é Romero Brito. Ele é pernambucano e morava aqui pertinho em Recife. E ele começou a pintar os quadros deles há muitos anos atrás. Os quadros deles geralmente usam muita forma geométrica, triângulo, círculo, quadrado. Ele vai juntando essas formas geométricas, vai dando um colorido bem especial e formando algumas imagens. E os quadros deles ficaram tão famosos que ele começou a vender bastante, ficar conhecido, começou a vender afora do estado, afora do país, e ele acabou indo embora para fazer sucesso fora do nosso país. Mas ele é conterrâneo, ele é aqui da nossa terrinha. Temos esse outro aqui, aliás, essa outra, Tarsila Amaral. Ela nasceu numa fazenda lá no interior de São Paulo, no meio da vegetação, da natureza, mas eu gostava mesmo era de pintar. Tanto que os quadros delas falam muito da natureza. E ela tem muitos quadros belíssimos. Todos os quadros delas também são muito famosos. Tem o da Cuca, tem o da Negra, tem um da Arara. Inclusive, lá na escola, na nossa escola, tem livro que fala sobre ela e que também mostra alguns quadros dela. Pede a sua professora, quando a gente voltar na aula presencial, para ver esses livros. E tem esse aqui que eu sou apaixonada, Ivan Cruz. Esse cara aqui, ele já pintou mais de 600 quadros. Ele nasceu lá em São Paulo, também no interior de São Paulo, e ele teve uma infância tão feliz, mas tão feliz, que ele gostava muito de pintar. E ele começou a pintar uns quadros que falavam das crianças, da sua infância, e mostrando também alguns tipos de brinquedos e brincadeiras. Ele cresceu, se tornou advogado, mas o que ele gostava mesmo era de pintar. Fazia mágica, pegava pincel, tinta e começava a pintar. E ele começou a retratar a infância, mostrando brinquedos e brincadeiras.
da época dele e que algumas existem ainda hoje. Pena que algumas crianças não conheçam vários tipos de brincadeira da época de Ivan Cruz e que é da minha época, da época de muita gente e que é muito divertido brincar. Mas agora, no nosso próximo vídeo, eu vou mostrar a vocês os quadros na sequência de Romero Brito, Tarsila do Amaral e de Ivan Cruz. Observem bem esses quadros que nós vamos ter alguns desafios, certo? Gostaram de conhecer esses artistas? Esses são só alguns, tem muito mais. Só que se eu for listar todos e mostrar as obras, esse vídeo vai ficar extenso, só vai acabar amanhã. Mas o importante é que nós já conhecemos alguns artistas brasileiros, algumas obras dele, e sabendo que podem ter muito mais. Vou dar aqui uma dica para vocês. Pede para a mamãe ou outro adulto, abre na internet, vai lá no Google, no YouTube e pede para mostrar alguns artistas, alguns pintores lá, e ela vai mostrar alguns outros artistas e também a obra de arte. Eu esqueci de falar para vocês. Você sabia que aqui na nossa cidade nós também temos vários artistas, vários pintores, não são tão famosos, mas deveriam ser, porque eles são verdadeiros mágicos. Eles transformam matéria-prima em grandes obras de arte. Eu vou citar só um, porque é o que eu conheci de bem pertinho. É Jó Santana, um grande amigo meu. Ele já morreu, já faz um tempinho. Eu já trabalhei para ele. Ele era cantor, compositor e um grande pintor. Tem muitos quadros aqui em Goiânia, inclusive ali na rua direita, na frente da Praça do Carmo, tem um comando que lá eu acho que tem quadros deles. Dá uma olhadinha, pede para um adulto mostrar a vocês. Tem algumas pessoas que também compraram quadro deles. Jó Santana foi um grande artista aqui local. Pena que ele já faleceu e também não se tornou um artista internacional. Mas o que vale é a valorização da nossa comunidade, né? Da nossa cidade. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Vamos encerrar nossa aula por aqui, mas antes eu vou passar 2 desafios. O primeiro, você vai observar bem os quadros de Ivan Cruz e vai dizer para um adulto ou vai fazer um vídeo para mandar para a sua professora quais são os brinquedos e as brincadeiras que aparecem nos quadros de Ivan Cruz, retratando a infância. Quais são os brinquedos e quais são as brincadeiras que ele pintou nos quadros dele? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o bem legal. Vocês vão fazer um quadro, vocês vão desenhar numa folha o desenho que vocês quiserem, vão dar um colorido bem especial, vão colar num papelão e mostrar o quadro de vocês e mandar a foto para a sua professora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido e que principalmente tenham participado das atividades e dos desafios, certo? Manda tudo para a sua professora que ela vai ficar muito feliz.
E se precisar sair, se protege, usa máscara, higienize as mãos, se pegar em dinheiro, brincar na rua, qualquer coisa que você sujar as mãos, lava as mãos ou passa o álcool, se protege, que a pandemia não acabou. Estamos pedindo a Deus que isso passe logo. Beijos, fiquem com Deus. E se Ele permitir, amanhã eu estou de volta com mais uma videoaula para vocês. Bye! Olá, tudo bem? Estamos em mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Welita. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje é um tema, assim, bem polêmico, mas que faz parte da nossa realidade. O nosso tema hoje é gravidez na adolescência e métodos contraceptivos. Vamos aprender um pouco mais? Primeira coisa, o que é a adolescência? A gente existe, assim, essa dúvida, que é a adolescência. É justamente o período de desenvolvimento humano, a gente pode dizer que é um período de transição entre a juventude e a idade adulta, que é a fase onde se inicia a puberdade, e no sentido figurado a gente diz que o adolescente é quem é muito jovem, quem é novo. E a puberdade é justamente o momento onde a criança passa a desenvolver as características sexuais secundárias, para que agora ela já tenha as condições de reprodução. Mas isso não quer dizer que precisa ser justamente nesse momento que a vida sexual se inicie, porque, como o termo diz, é uma fase de transição e de desenvolvimento. A gravidez na adolescência é uma realidade que, infelizmente, tem atingido muitos dos nossos adolescentes. E é considerada uma gravidez na adolescência aquela gravidez que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Por que eu falei assim, infelizmente? Porque, veja, entre 10 e 20 anos você ainda está em desenvolvimento biológico, psicológico e social. E, neste momento, você está planejando sonhos, está querendo desenvolver tantas coisas em sua vida, e a gravidez por si só não é um problema, mas gerar uma nova vida é uma grande responsabilidade. Sem contar que a gravidez, nesse período da fase da vida das meninas, é apontada como uma gestação de alto risco. Por quê? Porque trazem preocupações tanto à mãe quanto ao recém-nascido, e pode acarretar problemas sociais e biológicos, acarretar problemas de saúde tanto para a mãe como para o bebê. Resumidamente, quais são os riscos e consequências da gravidez na adolescência? Os riscos físicos, a mortalidade materna, o nascimento prematuro do bebê, uma frequência de abortos naturais, riscos para a saúde da mãe, como ruptura do colo do útero, como aumento da pressão, a chamada eclâmpsia, sem contar as transformações biológicas que ela já está passando, e agora ela vai passar por uma transformação ainda mais brusca na mudança do corpo para gerar uma nova vida. E nas questões sociais, a gente aponta o principal ponto como a evasão escolar. Geralmente, quando as meninas engravidam, elas abandonam a escola. E por quê? Mesmo com tanta informação, com tanta rede social, ainda hoje muitas meninas engravidam, muitos casais adolescentes resolvem ter um filho. Ou será que eles não resolveram? Foi simplesmente o que aconteceu. A primeira coisa, o sexo ainda é visto como um tabu. Adolescentes não costumam falar de vida sexual com seus pais. Outra coisa, quando as crianças estão crescendo, devido a tanta informação que se tem hoje, elas acham que sabem mais do que os pais. E a vida sexual é uma curiosidade, porque as músicas nos instigam a isso, as novelas, os filmes e as redes sociais. Então é mais fácil eu ouvir o meu colega da minha idade, que eu acho que sabe mais de mim, do que a minha mãe, que eu acho que já está velha e com ideias ultrapassadas.
Aí o que é que vai acontecer? Há uma confusão entre o conceito de amor e sexualidade, certo? Por parte dos parceiros. A falta de informações sobre a reprodução. Sei que na escola a gente fala como que acontece a gravidez, como é o sistema reprodutor masculino e feminino, mas os professores, eles são tidos pelos jovens no mesmo patamar dos pais, com ordens, regras e instruções que para eles não fazem muito sentido, porque eles não estão sentindo o que eles sentem. Muitas vezes, como adolescente, os jovens se sentem assim, que os pais não entendem, os professores não entendem, os adultos não entendem as necessidades sociais e biológicas dele. Então, a falta de informação sobre métodos anticoncepcionais, por mais que se fale assim, use camisinha, evite o sexo antes de ter uma relação com essa pessoa, se cuide, se proteja, mas o modismo, aquela onda do grupo, a pressão muitas vezes do grupo, ou do parceiro, ou da parceira, acaba que se torna mais importante do que as orientações que são dadas pelos adultos. Outros acham que usar o preservativo ou algum método anticoncepcional não é necessário. Há uma necessidade, assim, principalmente por parte dos meninos, dizer assim, eu sou o bonzão, eu sou aquele que namora muitas, eu tenho uma vida sexual ativa. Não vai dizer assim, mas vai dizer assim, eu tenho experiência no assunto. A rebeldia perante a família, porque quanto mais se diz não, mais o adolescente quer fazer o contrário que os pais dizem. A falta de perspectivas pessoais e profissionais. Muitas vezes, o filho já tem uma mãe jovem e que ela engravidou na adolescência e ele acha que para ele aquilo é normal, sem perceber que muitas coisas foram perdidas pela mãe, pelo pai, ou por uma prima, ou um irmão, uma irmã, que tiveram essa experiência. E a ilusão de que a juventude impossibilita a gravidez. Que é isso, a gente é muito jovem, vai engravidar. Isso aí é para quem tem mais aí de 20 anos. Isso não vai acontecer com a gente, não. Porque é aquela questão assim, só vai acontecer com o outro. No entanto, como eu já falei lá no começo, o sexo, ele é bom, mas deve ser feito com responsabilidade. E por mais que pareça que crianças não têm, assim, alguns pais também podem ter essa ilusão. Uma criança de 10, 12 anos, ela não tem assim, uma perspectiva relacionada à sexualidade, é um engano. Porque não só a questão biológica, fisiológica, mas também os apelos da mídia e de algumas relações que os nossos filhos acabam tendo. E essa pressão do grupo se torna mais forte do que as orientações que são recebidas em casa e na escola. Já que foi decidido que está na hora do desenvolvimento da vida sexual, nada melhor do que se prevenir. Como eu falei, assim, a gravidez na adolescência vai tirar a liberdade das meninas, vai trazer consequências físicas, emocionais, não só para as meninas, porque para que se tenha um bebê tem que ter um ato sexual entre um menino e uma menina, entre um homem e uma mulher. Já que já se tem uma vida sexual, já se tem uma relação tão íntima a esse ponto, então é necessário que a gente se previna, não só da gravidez, mas também de algumas doenças que podem vir decorrentes às relações sexuais. E para se evitar a gravidez na adolescência, o melhor é fazer o quê? Informação. Mas não é aquela informação, não, olha, depois tu faz isso, toma aquele remédio. Não, é a informação segura e adequada. Conhecer o próprio corpo do parceiro antes de começar a ter justamente uma vida sexual ativa. Meninos e meninas, eles precisam ter acesso à informação dos métodos anticoncepcionais. E qual é o método anticoncepcional que também previne doenças sexuais, mais conhecido? Justamente o preservativo, que a gente conhece popularmente como camisinha. É o mais barato, é o mais acessível, o mais fácil de usar, que vai prevenir desde a gravidez indesejada, porque eu tenho certeza absoluta que um casal de adolescentes em que a menina tem 14 e o menino tem 16 anos, eles não pretendem formar uma família e ter mais um integrante ali. Ele também vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis.
Temos alguns principais métodos contraceptivos. Lembrando que, se o método é contraceptivo, ele vai prevenir apenas a gravidez indesejada. Nem todo método contraceptivo vai prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, que é um tema para uma outra aula. A gente tem aqueles populares, comprimidos e injeções, que são hormonais. Tem o progestativa, que é uma diferença, porque o hormonal está relacionado ao hormônio feminino, o estrogênio, e a progestativa, ele é considerado um anticonceptivo mais fraco, porque ele não tem justamente esse hormônio. O dispositivo intrauterino, que é o DIU, que é colocado no sistema reprodutor feminino, impedindo que haja justamente a fecundação do óvulo. Os métodos de barreira, quais seriam esses? Justamente onde entra a camisinha masculina, a camisinha feminina e o diafragma, que é um instrumento utilizado junto com o espermicida, que impede que no momento do ato sexual o espermatozoide vá para as trompas para que haja a fecundação. Tem aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que usam métodos naturais. E o mais conhecido, por isso que na imagem tem justamente aí de um calendário, é a tabelinha, em que se conta os dias férteis e aí só vai ter a relação sexual naquele período considerado de menor produção hormonal e que não houve a liberação de óvulo para o risco da gravidez. No entanto, por que eu estou falando mais desse método natural? Porque ele é um método menos seguro. Porque a mulher, ela é preparada todo mês para engravidar. Então, qualquer coisa que aconteça em sua vida pode mexer com seu ciclo menstrual e, consequentemente, com justamente o seu período fértil. Então, se na tabelinha você estava para menstruar dia 22, como é que aparece aí na nossa imagem, pode ser que você tenha tido uma emoção forte e a tua menstruação vai vir só 5 dias depois do dia 22 ou 5 dias antes. Então, a tabelinha justamente é um método em que você pode usar para um controle, uma questão de saúde, mas para método contraceptivo realmente ele não é muito confiável. E tem aqueles métodos definitivos, que são chamados esterilização, que nas mulheres a gente conhece popularmente como ligação. E é claro que eu estou citando aqui a esterilização, mas é um método anticoncepcional que não vai ser utilizado por jovens, por meninas, adolescentes. Geralmente, a esterilização ela é feita em mulheres que geralmente já tiveram 2 filhos, que têm mais de 30 anos, certo? E também temos a opção da esterilização masculina, que é conhecida como vasectomia, que impede justamente a liberação dos espermatozoides. Mas nem a laqueadura, que é a chamada ligação feminina, nem a vasectomia querem dizer que vai interferir, certo, no desejo sexual do homem ou da mulher, ou que vai impedi-los de ter uma vida sexual saudável. E aqui eu tenho uma tabela mostrando a eficiência dos métodos anticonceptivos. Nenhum método anticonceptivo é seguro. A tabelinha gira em torno de 10 a 20%. Isso para mulheres que têm um ciclo regular. A camisinha de 8 a 20%, o seu índice de falha. Existem casos em que dizem assim, a camisinha estourou ou ela não foi bem colocada. Tanto a masculina quanto a feminina. A pílula, a injeção, o adesivo, que são métodos hormonais, vai de 0,1%. Mas a gente já ouviu casos de pessoas que tomam anticoncepcionais e engravidam. O DIU também gira no mesmo em torno de 0,1%. O diafragma vai de 8 a 20%, a média da camisinha. O anel vaginal, que também é parecido com o adesivo, em que vai liberar hormônio no organismo. A pílula do dia seguinte, que é usada como uma emergência, em que não deu certo ou que não houve uma prevenção antes do ato sexual. A ligadura de trompas, 1%. Não sei se vocês já ouviram, né, falar de mulheres que haviam feito a laqueadura, ligou as trompas e engravidaram novamente. O único método que realmente não vai ter gravidez é a abstinência sexual, ou seja, não praticar. Por quê? Porque o sexo, vou falar mais uma vez, deve ser feito com liberdade
para que os nossos jovens tenham qualidade de vida. E é importante que no nosso dia a dia a gente viva cada etapa de uma vez. A nossa vida, né, o ciclo vital, a gente sempre ensina nas aulas de ciências assim, que todos os seres vivos têm um ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, se eu ainda estou em crescimento, então eu devo respeitar esse meu período de crescimento e ter as minhas experiências, né, em que eu estou cheia ali de dúvidas, emoções, novos sentimentos aflorando, as mudanças psicológicas e físicas são grandes, mas eu estou saindo da infância, onde eu só pensava em brincar, onde eu não tinha muitas dúvidas em relações à vida adulta, e agora passando para a juventude, onde agora eu estou com um pé na infância e um pé na fase adulta. Então, conversar com a família, ter informações confiáveis, cuidar do corpo e, principalmente, ser responsável consigo e com o outro. Porque gerar uma nova vida é uma grande responsabilidade. E o adolescente ainda tem muito para viver antes de tomar essa grande decisão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês continuem se cuidando, cuidando de quem vocês amam, higienizando as mãos, usando máscara ao sair de casa, mantendo o distanciamento social para aqueles que já puderem ser vacinados, buscando aí o meio de se vacinar, para que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente. Um abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, vamos para a nossa aula de artes. Eu sou o professor Vladimir Rodrigues e vamos falar hoje sobre as figuras bi e tridimensionais. O uso do espaço bitridimensional na composição visual. Vamos lá? Vamos conceituar o bidimensional e o tridimensional. As artes visuais representam um conjunto de produção criativa humana mais amplo e rico que conhecemos, pois abrangem uma série de formas artísticas bastante variadas. De modo geral, podemos classificar as artes visuais em dois grupos, os bidimensionais e os tridimensionais. O bidimensional é a representação artística, são aquelas que apresentam apenas a altura e a largura, que é apresentado na parte plana. As formas de arte bidimensionais são aquelas que se formam sobre as superfícies planas, sem profundidade tátil. Existem várias formas de artes bidimensionais, sendo as básicas o desenho, pintura, a gravura, a caligrafia e a fotografia. Hoje nós vamos ver algumas delas. Vamos falar agora sobre o desenho, visto tanto como um processo como um resultado, já que se trata da técnica e do trabalho final. Como processo, caracteriza-se pela marcação de uma superfície como uma substância ou ferramenta, movendo-se-a e criando, assim, através e a partir da linha e o ponto. O desenho, como obra de arte, resulta desse processo. Temos aí agora também a pintura, que podemos definir a pintura como uma técnica de se aplicar um pigmento líquido sobre uma superfície, criando, assim, um conjunto visual formado por matrizes, texturas e nuances. Graças ao desenvolvimento da tecnologia, atualmente o conceito de pintura se aplica a qualquer representação visual por meio das cores. E então agora nós vamos conhecer o tridimensional. O tridimensional, diferente do bidimensional, é que ele traz a profundidade à sua figura. Ele dá a entender que é tátil, é pegável, é palpável. A gente pode tocar. Temos aí as esculturas como obras de arte. As esculturas é representação artística que cria figuras em relevo esculpindo-as, modelando-as, moldando-as, fundindo-as ou combinando diferentes elementos para a construção de um objeto. Várias técnicas e materiais são reveladas como a escultura, que é considerada a quarta forma de arte clássica. Diante das diferentes técnicas de esculturas, duas se destacam, o baixo relevo e o alto relevo. O baixo relevo está relacionado com os elementos de volume. Geralmente, no baixo relevo, não ultrapassam a visão frontal. No caso, nós podemos ver aí na imagem, são as figuras esculpidas, mas elas não são palpáveis, elas não são tocáveis, assim como a do alto relevo. Todas as formas tridimensionais artísticas se baseiam em formas tridimensionais básicas: o cubo, o cone, a esfera, a pirâmide, o paralelepípedo e o cilindro. E como atividade, eu deixo aqui
para vocês criarem uma obra de arte tridimensional, tirem uma foto e enviem para seu ou a sua professora. Aguardo vocês na próxima teleaula. Eu irei apresentar outras formas de figuras bidimensionais e tridimensionais. Até lá! Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa, ok? Eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E vocês estão acompanhando aí pela rádio Goiânia FM e também pelo Facebook, canal 51. Vamos ver aqui os nossos conteúdos. Vamos lá, vamos estudar o presente simples, as formas afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos estudar hoje os verbos, ok? Alguns action verbs, alguns verbos de ação, ok? Verbo to be, que vocês também já conhecem muito bem. Alguns pronomes demonstrativos, alguns adjetivos e algumas palavras interrogativas, que a gente chama em inglês de WH words, ok? Que são who, how, what, why, when. Aqui são os exemplos, tá certo? E as nossas habilidades, vamos aprender a utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, verbo to be, demais verbos, e descrever algumas rotinas diárias, ok? Então vamos lá. Aqui eu trago a primeira imagem para vocês observarem, tá certo? Aqui você pode perceber aqui, ó, um garotinho aqui comendo, né? Tomando seu café da manhã, né? Lá fora uma bicicleta, na janela, do lado de fora, né? Aqui ele deve estar na sala, né? De jantar, de café da manhã, na cozinha, ok? E aqui pela janela ele está vendo a bicicleta dele lá fora, né? É o que a imagem nos mostra aqui, ok? Então, como é que a gente faz uma frase no presente simples, tá certo? Também vamos ver o presente contínuo. O que é o presente contínuo? É uma ação que está acontecendo no momento da fala, tá certo? Então vamos ver primeiro o exemplo do presente simples. Vamos lá. Bob has breakfast at 8 a.m. Then he cycles to school. O que é que quer dizer aqui? Bob toma o café da manhã às 8 horas, né? Da manhã, a.m. da manhã. E depois, né? Então, ele vai de bicicleta para a escola. Esses dois verbos estão no presente simples, ok? Por quê? Porque é um fato. Ele faz isso toda manhã, pega a bicicleta, vai para a escola todos os dias. Então, esses verbos estão no presente. É uma rotina. E o presente contínuo, o que é que significa isso? Então, vamos imaginar aqui a frase. It's 8 a.m. now. É 8 horas da manhã agora. E o que é que ele está fazendo, né? He's having breakfast. Ele está tomando o café da manhã. He isn't cycling. Ele não está andando de bicicleta. Ok? Então, veja que a diferença do presente simples para o presente contínuo. O presente simples é um fato, uma rotina que acontece todos os dias, então vai ficar no presente. E nesse momento do café da manhã, olha o verbo como é que fica. Having, com ing, no gerúndio. Ok? Ele não está andando de bicicleta. Cycling, com ing. Tá certo? Observe essa outra imagem, essa garotinha aqui, ó, deitada em cima dos livros, né? Na mesa de estudo. Um livro, caderno, aqui as anotações e ela com a cabeça deitada nos seus livros. Nesse momento ela não está estudando, né? Ela está dormindo em cima dos livros, né? De acordo com a imagem. Então, como é que fica a frase no presente? Ela, que é o nome dela, né? Ela studies math at university. Ela, que é o nome da menina, estuda matemática na universidade. Studies, ok? Verbo no presente. Ela estuda, é um fato, né? Ok? Agora, o que é que acontece no presente contínuo aqui? De acordo com essa imagem que a gente está vendo. Ela está com a cabecinha do livro. Ok? Nós vamos fazer a frase assim, ó. She isn't studying at the moment.
ela não está estudando no momento. She is sleeping. Ela está dormindo, ok? Então, o verbo fica no gerúndio, aqui com ing, tá certo? Vamos continuar aqui, vamos ver um pouco sobre o que é, né? Presente simples e presente contínuo, ok? Vamos lá, nós usamos o presente simples para falar de coisas que são sempre verdades, true, habits, hábitos, and routines, rotinas, ok? Então, usamos o presente simples para falar de coisas que são verdadeiras, hábitos e rotinas. Também usamos o presente simples com os verbos like, love and hate, que é o verbo gostar, amar e odiar, tá certo? Então, frequentemente nós usamos as expressões every day, every week, todo dia, toda semana, com os dias da semana, né? Por exemplo, on Mondays, on Tuesdays, ok? Nas segundas, nas terças. Todas essas expressões é usado no presente simples. Agora, no presente contínuo, nós temos um fato, né, que está ocorrendo no momento da fala, ok? No momento que eu estou falando. Por exemplo, eu agora estou ensinando inglês. Então, fica I am teaching English, ok? Eu estou ensinando inglês. Eu posso dizer, eu ensino inglês? Posso. I teach English, ok? I teach English. Eu ensino inglês, é uma verdade, é um fato, ok? Mas também, no momento agora, eu posso dizer I'm teaching English. Eu estou ensinando inglês. Então, é uma coisa que ocorre no momento da fala, é progressivo, ok? É contínuo. E é usado com as palavrinhas now, que é agora, ou at the moment, no momento, ok? Então, eu estou ensinando inglês agora. I'm teaching English now. Ou I'm teaching English at the moment. No momento, ok? Neste momento. Vamos ver alguns exemplos, tá certo? Olha aqui essa imagem desse garotinho jogando futebol, né? Ele está aqui, ó, com a bola num campo de futebol, ok? E a frase que está aqui embaixo nós vamos completar com o verbo correto, certo? Com o tempo verbal correto. Se é presente simples ou presente contínuo. Vamos ver. Josh loves ou is loving sports. A gente viu que loving não pode acontecer, né? No presente contínuo, só no presente simples. Então, o correto é dizer Josh ama esporte, ok? Josh loves sport, ok? He plays ou is playing basketball and he plays ou is playing football. Qual o verbo correto aqui? Vamos ver. Ele está jogando futebol, está. Pela imagem, está jogando futebol. Mas está jogando basquete? Não. Então, isso teria que ser um fato ou uma verdade. Então, he plays basketball and he plays football. Ok? Ele joga basquete e joga futebol. É uma verdade, é um fato. Ok? Agora, veja a expressão right now, now, ok? Que é agora. Right now significa exatamente agora. He plays football ou he is playing football. Ele joga futebol agora ou ele está jogando futebol agora. Então fica he is playing football. Ok? Tudo bem até aí? Vamos continuar. Agora vamos entrar no assunto dos pronomes demonstrativos. Continua a gente estudando verbos, tá certo? Verbo to be principalmente, né? Então, quais são os pronomes demonstrativos? Vamos lá. Singular, des, é o que a gente vai ver aqui nessa imagem. Mas quais são eles? This, these, that, those, ok? Singular, plural, singular, plural. Perto e longe, ok? De acordo com essa imagem, o que é que a gente percebe aqui? Vamos ver, aqui tem um rapaz, uma moça conversando e ele apresentando um amigo. Então ele diz assim, não um amigo não, um irmão, né? This is my brother, James. Este é meu irmão, James, ok? This is my brother, James. Este é meu irmão, James. Então, este está perto dele. Por isso que a gente usa this,
que significa este, perto, ok? Essa garotinha segurando seu material escolar, né, seus livros, cadernos aqui, ó, perto aqui, tá certo? Então ela diz assim, these books are mine, these books are mine. Então esses livros são meus, tá certo? Livros no plural, então por isso que ela usou these. Ou você pode também dizer, these are my books, these are my books. Estes são os meus livros, tá certo? Porque está perto da pessoa que está falando. É plural. Agora vamos ver outra palavrinha no singular, that. That significa aquele ou aquela. Então, duas garotinhas conversando aqui, ela aponta para outra que está bem longe e diz, that's my sister. Ok? Então ela aponta e diz, that's my sister. Aquela é minha irmã. Ok? No singular, claro, né? Só tem uma ali. E aqui mais duas meninas conversando, elas passam por uma vitrine de uma loja e olham um sapato. Então ela diz assim, uma diz para a outra, I like those shoes. E a palavrinha que a gente está aprendendo aqui, o pronome demonstrativo é those. Those significa aqueles ou aquelas, né? Pode ser para pessoas, objetos. Então aqui no caso aqui são os sapatos. Então eu gosto daqueles sapatos. Ela diz, I like those shoes. Ok? Está longe de quem fala, né? No plural. E aqui vamos entrar nas palavras interrogativas, WH words, ou WH question, WH, as perguntas com WH. Então vamos lá, vamos ver algumas aqui. Who are you? Aqui a imagem mostra o professor no corredor da escola, ele encontra um aluno que não conhece o aluno, deve ser primeiro dia de aula, um aluno novato, então ele diz assim, who are you? Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Né? E o aluno diz, which is my classroom? Which is my classroom? Qual é a minha sala de aula? Então, as palavrinhas que fazem pergunta aqui são who, quem, what, o que, né, o qual, what's your name, qual é o seu nome, e which is my classroom? Qual é a minha sala de aula, né? Which é usado para escolha. Então, diante dessas salas de aulas aqui, ó, ele pergunta, which is my classroom? Que sala de aula aqui eu vou, né? Tá certo? Continuando aqui, nós temos outra palavrinha interrogativa que é how. How significa como, tá certo? Então, uma menina diz para outra aqui, ainda no corredor da escola, né? Elas se conhecendo aqui, ó. Ela diz assim, hi, how are you? Como vai você? E ela responde, a outra responde, hi, I'm fine, thanks. And you? Né? Oi, eu estou bem, obrigado. E você? Né? Então, a palavrinha interrogativa que a gente está aprendendo aqui é how. Aí você pergunta, professor, how não tem WH. Ela tem H-O-W, né? Mas ela é considerada uma palavra interrogativa, porque ela faz pergunta, tá certo? E aqui o rapazinho aqui, ó, sentado no sofá, em casa, a irmã na janela, e lá fora está chovendo. Aqui eles estão na sala e o irmão pergunta para a irmã, what's the weather like? What's the weather like? What? Né? Esse what aqui já vai ter a tradução de como, né? Como está o clima, né? E a irmã diz, it's raining. It's raining. A gente já viu esse verbo com ing, né? Está chovendo. Okay? No momento que eles estão falando aqui, está acontecendo o quê? It's raining. Ela não pode dizer chove, né? Mas ela diz está chovendo nesse momento que eles estão conversando, tá certo? E aqui, para a gente terminar, algumas palavras interrogativas. Vamos ver where, why, when e how novamente. Então, where significa onde, ok? Where's your bag? It's under the desk. Onde está a sua bolsa? Está embaixo da mesa. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Because I like it. Porque eu gosto de inglês. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? April 13th. 13 de abril. Ok? E a última, how do you go to school? Como você vai para a escola? By bus. De ônibus. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido. Aqui está a referência. Continue usando aí
as proteções, né, contra a Covid, e até a próxima aula. Um abraço.